Olá, gente. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo e espero que vocês gostem. Vou falar um pouco da minha experiência na casa de Deus, né? E quero contar porque que hoje eu não sou mais evangélica, né? E mediante ao momento que eu for falando aqui, vocês vão entender o porquê que eu saí, tá? Senti vontade de falar um pouco da, da minha experiência na casa de Deus e vou tentar contar aqui para vocês. Talvez sirva de lição para alguém, talvez alguém pode ter passado por isso ou está passando por isso também. E é uma experiência, né? E eu quero passar um pouco para vocês dessa experiência que eu tive. Eu nasci num berço evangélico, né? Por que eu falo assim, um berço evangélico? Porque toda a minha família é evangélica. Na época, só minha mãe que não era. Mas eu cresci na casa da minha avó, junto com a minha mãe. E minha avó, ela é uma mulher de Deus, né? Deus já levou. Mas era uma mulher temente a Deus. E a maioria dos meus tios, minha tia, tudo, sempre foram evangélica, né? E eu cresci num lar evangélico, posso dizer assim. E quando eu tive mais ou menos uns 7 a 8 anos, eu chorava para ir para a igreja. Eu chorava e pedia para minha mãe muitas vezes dizia assim, você não vai e tal. Eu ficava esperneando, eu chorava, eu gritava, eu quero ir para a igreja. E eu gostava muito porque lá tinha uma salinha, né, onde ficavam todas as crianças. Porque nessa época o pastor deixava as crianças na salinha e os pais ficavam dentro da igreja, né? Mas essa salinha era muito abençoada por Deus. Não era aquelas crianças que ficavam na agitação, não. Era para orar, tinha a hora da palavra, tinha a hora para louvar, tudo. E eu gostava. Então, quando eu tive 9 anos de idade, eu fui batizada no Espírito Santo, com 9 anos de idade. Com 14 anos, eu fui batizada nas águas, né? E eu era uma bênção na mão de Deus. Eu louvava, subia ao púlpito para louvar a Deus, pregava a palavra de Deus, entende? Mas assim, com o passar do tempo, vim para São Paulo e aqui é outro modo de vida, né? Mas assim, desde que eu me conheço por gente, né, na casa de Deus, eu sempre via as irmãs, principalmente quando a igreja grande, ficava olhando as roupas das irmãs que estavam entrando, quem estava entrando mais bonito, quem não estava entrando, sabe? Quem era as irmãs mais simples, ficava com aquela fofoquinha, aquele mimimi. E eu ficava olhando aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que pode acontecer isso dentro da casa de Deus? Por que que a pessoa não vem para a igreja para escutar a palavra, para realmente adorar a Deus? Mas não, muitas pessoas vão para a igreja para olhar a vida de ciclano, beltrano, e eu acho que isso é errado, sabe? Eu acho que isso não é coisa de gente que fala que é evangélico, eu sou crente, sabe, eu faço parte de uma igreja. Eu acho que tá errado. Se você está indo para a igreja, é porque você quer adorar a Deus, é porque você vai para ali para
para buscar a palavra de Deus, certo? Não para ficar cochichando aqui e olhando para a vida dos outros, olhando para que roupa que entra, sabe? Se está ainda arrumado ou não. Isso também tem igreja pequena também, né? O povo, de vez de estar adorando a Deus e de vez de estar orando, tá olhando, olha aquela irmã ali, não sei, sabe? Aquela irmã ali já conta a história todinha da irmã, sabe? De todas as histórias da irmã, sabe? De vez de estar orando, prestando atenção, não. Só vai para a igreja para ficar olhando a vida dos outros. Então, eu cresci vendo isso, né? Cresci vendo essas coisas e isso entristece, né? Por mais que eu iria, porque eu realmente gostava de sentir o que eu sentia, a presença de Deus, eu ia para buscar mesmo. Eu era uma jovem fervorosa, né? Buscava muito a Deus, muito temente a Deus, né? E vim para São Paulo e me casei, né? Indesejadamente, mas eu me casei. Ou uma outra oportunidade eu conto porque eu me casei indesejadamente, né? Que já é outra história. Mas então, quando você está na presença de Deus, porque assim, eu era uma pessoa muito fervorosa. Eu louvava a Deus e a igreja sentia que Deus estava ali e pregava a palavra de Deus. E então, enquanto eu estava fazendo isso na casa de Deus, tinha pessoas que, de vez de estar buscando a Deus, estar orando, sabe? Tinha pessoas que olhavam para minha vida, tinha inveja de mim, porque na igreja também existe a inveja, entendeu? Porque o pastor me chamava para louvar e não chamava, porque ele chama só ela e não chama a mim. E por causa disso tinha muitas irmãs que, quando eu chegava na igreja, me olhavam feio assim, e chegou ela. Misericórdia, não suporto ela. Sabe, muitas vezes eu escutava esses mimimi. Aí eu chegava, me ajoelhava, orava e ficava quietinha no meu canto. Muitas vezes eu estava triste, sabe, por coisas que tinham acontecido comigo. E ficava orando. A partir do momento em que eu chegava na igreja, até o término do culto, eu ficava de cabeça baixa só orando. E eu ficava escutando aqueles mimimi. Daqui a pouco o pastor chama ela para cantar. E muitas vezes eu nem queria ir, não era porque eu não queria louvar para Deus. É porque eu não gostava de escutar as pessoas falando de mim, me criticando, porque eu estava louvando, porque eu ia louvar no púlpito e tinha muito, sabe, as pessoas tinham muita inveja de mim. E aí foi se passando o tempo, né? Eu estava com muitos problemas no meu relacionamento, e porque enquanto eu era uma jovem muito fervorosa a Deus, muito temente a Deus, o homem que eu tinha me casado, né, não era fervoroso. Ele tentava, mas ele não era, ou era fingido, não sei. E ele era muito carnal. Tinha certas situações que ele queria que eu não aceitava, né? Que não cabe eu falar aqui o porquê, o que era que acontecia. Mas eu não achei legal isso, não, até hoje também não concordo, né? De homens que queira certas posições que a Bíblia condena, né? Mas assim, eu cheguei até o meu pastor e falei, ele até ficou, o meu ex-marido ficou
ficou vergonhoso, me deu uma cotovelada assim. Falei assim, não, eu vou falar porque eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que o pastor me ajude, ele é o nosso pastor, então ele vai ter que, sabe, conversar com você, abrir sua mente que isso não pode. Porque aquilo ali estava tirando, ele dizia assim para mim, você é minha esposa, você tem que me dar. Então, eu falei para ele, eu sou sua esposa, eu não sou qualquer uma. E mesmo assim, tem certas posições que nenhuma mulher merece. Entendeu? Não é porque você é esposa que você tem que ser submissa a qualquer coisa que seu esposo queira. Não é assim. Porque não existe respeito. Primeiramente, você tem que respeitar a sua esposa. Entendeu? E eu não concordava com aquilo. Não concordava e eu fui pedir ajuda para o pastor. Conversei com ele, ele explicou a situação, tudo. Mesmo assim, ele continuava a insistir, querendo. E eu falei, meu Deus, eu não suporto isso, Senhor. Eu não aceito. E ele era daqueles maridos que, sabe, enquanto você estava orando, ele estava dormindo e achando que você estava em outro lugar. Daí eu falei para ele, eu estava orando de madrugada. Aí ele falou assim, você estava onde? Eu disse assim, se você tivesse olhado para a beirada da cama, você ia ver que eu estava de joelhos, orando. Você não estava, você estava com outro. Eu disse, meu Deus, só o Senhor para me dar graça. Foi uma experiência para mim horrível nesse casamento. Para mim foi turbulento demais. Muito turbulento, né? Além dele ser muito carnal, muito carnal. Então tirou um pouco da minha... eu queria crescer espiritualmente, ele tentava me abater, né? E eu ficava muito triste. Tinha momentos que eu subia no púlpito, eu pensava assim, Senhor, eu não sou digna de estar aqui no púlpito. Eu louvava e muitas vezes, que quando você louva de todo o coração, Deus recebe, a igreja toda recebia. E era muito pentecostal. E Deus me usava naquele dia, naquele momento que eu subia ao púlpito, né? Mas assim, as irmãs, muitas delas, não gostavam que o pastor me chamasse para louvar, né? E eu ia muitas vezes triste, porque de lá de cima do púlpito eu via o semblante delas olhando para mim, sabe, querendo me pegar, estrangular. Sai daí que você não é digna. Tipo dessa coisa aí, sabe? E teve um domingo, eu fui, como sempre fui, eu tava com uma sainha abaixo dos joelhos, preta, e estava com uma blusa de manga comprida preta, só para vocês entenderem o que foi que aconteceu. De mangas comprida preta, de saia preta, passando dos joelhos. Eu gostava muito de coisas longas, ou era longa demais, ou era aqui, abaixo do joelho, né? Mas sempre fui, sempre tive a postura de uma pessoa de Deus, respeitada, mas as mulheres, elas tinham inveja de mim. Não sei, pra mim foi inveja, né? Aí teve um domingo que eu troquei a fralda do meu filho no carrinho dele, lá na frente, que a igreja era pequena. Aí troquei a fralda do meu filho lá na frente, né? E o filho dessa menina, ela se chama Jaciara, e o filho dela chegou perto de mim, oi bebê, isso aqui, quando ela viu que eu falei com o filho dela, ela falou, saia de perto dela. E eu falei assim, por quê? Você tem alguma coisa contra mim? Ela disse assim, não me dirija a palavra. Isso foi na frente da igreja e o pastor já estava dando a palavra, né? Eu estava explanando a palavra já. E
E começou aquele bate-boca lá comigo, lá. E eu entrei chorando na igreja e fiquei sentada lá, pensando por quê e o que foi que eu fiz para ela ter tanta raiva de mim assim. E aí, no término do culto, o pastor, ela veio, né, lá para fora e ficou me criticando, um monte de coisa, me chamando de coisas muito feias, sabe? E o pastor fez assim: o que está acontecendo? Aí ela chegou pro pastor e falou assim: pastor, ela está depravada. Aí o pastor falou assim: minha filha, ela não está depravada, ela está composta. Por que você está falando isso que ela está depravada? Ela é uma pessoa depravada. Ela usa calcinha fio dental. O que ela tem a ver com as minhas calcinhas fio dental? E como é que ela sabia se eu estava com calcinha fio dental ou não? Até porque eu nem gosto de calcinha fio dental, mas ela estava enxergando que eu usava calcinha fio dental, né? Eu nem gosto, nunca gostei. E a esposa do pastor, que foi o pior de tudo, porque a igreja tinha acabado, mas a igreja ainda, todo mundo estava se cumprimentando, né? Um falando com os outros, e ela gritando lá para todo mundo ouvir. Aí a esposa do pastor falou assim: é verdade, é verdade. Ela vem com calcinha fio dental para a igreja, com roupas transparentes. Eu disse assim: eu nem usava roupa transparente alguma, sabe? Eu gosto muito de cor preta, azul escuro. Então eram as cores que eu mais usava, né? E ela tinha, eu não sei, eu fiquei mais assim, mais horrorizada, porque saiu da boca da esposa do pastor. Eu fiquei olhando assim, oh, meu Deus. E eu comecei a chorar. Aí ele fez assim, eu falei assim: pastor, peguei o meu filho no braço, eu tô indo embora daqui dessa igreja. Ele: não faça isso, minha filha. Eu disse: sabe por quê, pastor? Porque aqui eu sou muito humilhada. Sou humilhada. E até sua esposa falou. Ele fez assim: minha filha, não se importe com o que as pessoas estão falando. Você não é nada daquilo que estão falando. Isso é inveja. Só que eu não aguentava mais aquilo, né? Tinha pessoas que iam para a igreja para escutar eu louvar, mas elas não suportavam a minha voz. Não suportavam. Não suportava nem minha presença, mas minha voz. E eu falei para ele, peguei meu filho no colo, aí falei para ele assim: pastor, eu vou embora para nunca mais eu ponho o pé aqui na sua igreja. E saí da igreja. E fui para lá, para perto do meu carro. E o pastor veio correndo atrás de mim e falou um monte lá para a esposa dele, porque a esposa dele não teve sabedoria, né? Não teve sabedoria alguma. E estava fazendo parte daquela pessoa que também estava me criticando. Ela estava concordando com aquilo. E eu fui para perto do meu carro chorando, apavorada, saí da igreja, sabe, praticamente correndo com meu filho no braço. Meu ex-marido estava atrás de mim. Ele também não falou nada, ficou quieto porque ele ficou pasmo. E eu fiquei horrorizada. Aí o pastor veio conversar comigo. Ele falou assim: minha filha, para mim não sair da igreja. Ele pegou e falou assim: minha filha, eu esses dias estava orando e Deus tinha me mostrado que aconteceu um rebuliço aqui na igreja. Só que, o que acontece? Pessoal, ó, muito tititi, igreja que as pessoas não vão pra desculpa, não vão para adorar a Deus, sabe? Não vão para orar, não vão para escutar a palavra, e sim para olhar a vida de outras pessoas, para ter inveja das pessoas, porque isso aí não vem de Deus. Não vem de Deus. A inveja não vem de Deus.
E o pastor veio, falou que estava orando e que estava precisando de uma regente, sendo que essa pessoa já era regente, a que fez o ato comigo, né? Ela já era regente, mas ela tinha se afastado, não sei o que foi que aconteceu, e o pastor me colocou no lugar dela. Ele exigiu, ele implorou para que eu ficasse. Ele fez assim, então, vamos fazer um teste, você rege a mocidade, e se você não gostar, eu te ponho. Eu falei assim, pastor, eu não tô querendo um cargo na igreja. Muitas coisas me deixaram triste. E eu não sou digna de estar no seu púlpito. Porque estava com a minha mente já muito turbulenta demais. E eu não achava mais digna de estar ali no púlpito. Porque para mim, quem sobe ao púlpito tem que ser puro e santo, como Deus é. E eu não achei que eu seria digna disso. Eu fui, aceitei a proposta dele, fiquei mais ou menos, acho que umas 2 semanas, ensaiei a mocidade, mas todo mundo com a cara, sabe, meio feia assim. Eu queria fazer o que eu tava falando para melhorar, né, as vozes deles e tudo. E ela achava aquilo ali um absurdo, porque ela achava que eu tinha tomado o lugar dela, mas a decisão quem tomou foi o próprio pastor, né? Daí eu regi algumas vezes, mas eu desisti de ir para a igreja, porque eu estava muito desanimada com o que aconteceu comigo. Daí eu decidi sair da igreja e nunca mais eu voltei. Não voltei. Encontrei essas pessoas, até hoje ela pode passar por mim, ela não fala comigo, né? Por causa a inveja destrói a igreja, destrói a pessoa em si. E o pastor também ficou muito triste, né, do que aconteceu na igreja dele. Ele ficou pasmo, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, qual atitude tomar. Mas eu fiquei muito magoada com isso, como até hoje continuo magoada, porque as pessoas vão para a igreja para olhar a vida dos outros, para olhar a roupa que a outra irmã entrou na igreja, sabe? E eu acho, irmão, que pessoas que é o hábito, né, falando de Deus, então falou irmãos, irmãs, todo mundo são irmão mesmo. Mas assim, eu continuo triste com essa situação, não esqueci. Já faz muito tempo que aconteceu isso comigo. Acredito que foi, acho que em 2009, por aí, se eu não me engano. 2005, não sei, não tô lembrada, mas faz muito tempo. E até hoje eu continuo magoada, porque tem pessoas dentro da casa de Deus que não tem sabedoria, né? Porque se a gente está ali é para ajudar uns aos outros, orar um pelos outros. Mas muitas pessoas acham que é bater cartão na igreja e sentar ali, esquentar o banco e tá perfeito. Já sou evangélica, já sou crente, eu sou uma mulher de Deus porque eu tô ali esquentando o banco. Mas na realidade não é isso. Você vai para a igreja para se edificar, para ficar mais forte, não para olhar a vida dos outros. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso, é um pouco da minha experiência, do que eu passei, né, na casa de Deus. E que se você continuar, você que está indo para a igreja, não faça isso do que aconteceu comigo, tá? E se estiver passando por essa situação também, leve isso como lição de vida para a sua vida.
E você que vai para a igreja e fica olhando a vida das pessoas, procure mais a Deus. Realmente aceite a Deus de verdade. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí, tá? Compartilhe com seus amigos. E um beijo e fiquem com Deus.